Oi pessoal, nessa aula nós vamos aprender a trabalhar com os círculos no AutoCAD 2013. Para trabalharmos com os círculos no AutoCAD 2013, nós entramos novamente aqui na aba Home no painel Draw e clicamos em cima de Circle. Quando nós clicamos aqui, nós abrimos o comando. Esse primeiro círculo que nós temos aqui é um círculo que a gente vai clicar o centro e o raio, tá? Então, sempre que nós acionamos esse comando, a primeira forma de fazer ele é clicando num ponto central e definindo um raio, por exemplo, um raio de 1 metro. Enter. Como acontece com os arcos, nos círculos nós também temos várias possibilidades de trabalharmos com eles. Então, uma segunda possibilidade é indicar o centro e o diâmetro do círculo. Então, eu indico o centro e eu quero um diâmetro de 1 metro agora. Enter. Pode ver que agora ele ficou a metade do círculo anterior. Outra possibilidade que nós temos de trabalhar com os círculos é indicando dois pontos. Então, eu indico um primeiro ponto e indico um segundo ponto para esse meu círculo. Eu posso ainda indicar 3 pontos. Então, eu indico um primeiro ponto, um segundo ponto qualquer e um terceiro ponto. Se a gente estiver trabalhando dentro de um projeto, isso pode ser útil para trabalhar com um círculo dentro de alguma outra coisa que a gente já tenha desenhado. Existe ainda a possibilidade de a gente trabalhar com os círculos tangenciando outros círculos. Então, eu posso definir que eu quero um círculo que bata nessa tangente, e agora eu defino um raio para esse círculo. Posso definir esse raio aqui, por exemplo. Tá? Eu posso ainda desenhar um círculo que tangencie outros círculos em 3 pontos, tá? Então, tangente, tangente e tangente. Eu defino a tangente desse círculo, a tangente desse círculo e a desse aqui. Então, ele vai ficar tangenciando esses 3 e ele está ultrapassando esse daqui. Então, essas possibilidades são interessantes quando a gente precisa trabalhar dentro de um projeto ou dentro de um desenho específico, onde nós já temos uns pontos de referência. Uma variação das formas circulares são as elipses, e nós encontramos o comando elipse logo abaixo do comando retângulo e polígono aqui. Quando nós clicamos sobre a flecha, nós vemos que temos 3 possibilidades também. A primeira é começar com o ponto central. Então, eu clico sobre ela, ele vai me pedir o ponto central da elipse, ele vai me pedir o ponto lateral, e assim parece que eu estou desenhando um círculo, mas na verdade eu posso esticar esse meu círculo aqui, definindo uma elipse. Eu defini essa primeira elipse clicando no ponto central e depois num ponto lateral, e por fim definindo a forma. Agora eu vou fazer essa minha elipse diferente. Eu vou definir os 2 pontos laterais e depois o ponto final. Então, eu defino o primeiro ponto, o segundo ponto, e agora eu defino o ponto final dele. Então, lateral, lateral e final. Aqui foi centro, lateral e final. Eu posso ainda criar uma elipse aberta, ou seja, eu posso trabalhar aqui com um arco elíptico. Então, entrando nesse comando aqui, eu defino primeiramente um ponto central, depois eu defino um dos pontos laterais, e parece que eu vou criar novamente uma elipse aqui, certo? Eu vou mesmo, então eu defino um ponto final, e agora ele me pede uma terceira opção aqui, que é de definir o ângulo. Então, eu posso definir o ângulo e cortar essa minha elipse, criando um arco, mas na forma elíptica. Nessa aula, nós vimos como trabalhar com as formas circulares, utilizando as possibilidades do comando círculo e do comando elipse. Assim, a gente pode criar formas arredondadas dentro de um projeto, dentro de um projeto mecânico, de uma ferramenta. Então, isso facilita bastante quando a gente tem que trabalhar com esse tipo de situação.